Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast aqui do Portal Taboanense, a nossa terceira edição, terceiro episódio. E hoje estamos recebendo aqui uma das pessoas que eu considero mais importantes na cidade, porque cuida de uma pasta que é fundamental. Estamos aqui com a Dirce Stacano, secretária municipal de educação, e ela já está no cargo há 3 anos, né, Dirce? 3 anos. E a gente vai bater um bate-papo com ela, vamos falar de educação, dos investimentos que estão sendo feitos aqui e nas escolas de Taboão da Serra, né, nas escolas municipais. E para começar, Dirce, eu queria que você, para quem ainda não te conhece, eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é Dirce Stacano? Não pode falar Nakano que ela fica brava. É que a gente tem um nome muito parecido, né? Então. É que só para o pessoal que não sabe, Nakano é o prefeito de Itapecerica, então a gente às vezes dá uma escorregada, né, Dirce? Que pensa que é japonês, é tudo igual, não, né? Não é bem diferente. Mas vamos lá. Bom, eu nasci no estado do Paraná, em Araucária, mas vim com 5 anos aqui para Taboão da Serra. Então, eu acho que eu sou muito mais taboanense do que curitibana, né? Então, a minha escolarização praticamente foi aqui no município. Eu estudei no Grupo Escolar Antônio Inácio Maciel, na época da primeira prefeita, né? Na época da Laurita Ortega Maia. Então, né, onde a diretora era a Dercy Gonçalves, né? Não a Dercy, mas ela... Então, assim, é um carinho, né? Que eu acho que eu estava aqui em Taboão, depois a minha formação de pedagogia, ela veio depois do técnico de contabilidade. Então, eu fiz o ensino médio. Técnico de contabilidade você fez aqui em Taboão também? Não, eu estudei. Aí eu saí do Antônio Inácio Maciel, fui uma das primeiras turmas do Colégio Estadual Taboão da Serra. Aí vão falar, que colégio é esse? É hoje a Escola Estadual Jornalista Vandique de Freitas. Né? Então, e aí foi assim a primeira nomenclatura. Depois, como eu sou a filha mais velha de japoneses, né? Nós somos em 3. Eu sou a filha mais velha, depois eu tenho meu irmão e uma irmã. E o meu pai estudou só até a 4ª série. E para os japoneses, mulher não precisava trabalhar mais. E meu pai falou, não, mas você já terminou a 8ª série, tá bom. E aí eu achei que eu precisava continuar. Minha mãe queria que eu fosse fazer o normal. Vai fazer o normal, assim você vai ser professora. Eu falei, não, eu nunca quero ser professora. Mas para isso eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar aqui na Francisco Morato, na Plásticos Miller. Foi meu primeiro emprego como auxiliar administrativo. Né? E aí eu fui fazer técnico de contabilidade na Álvares Penteado. E foi assim que eu fiz técnico de contabilidade. E aí era na mesma rua que a FMU. Então eu falei, as minhas amigas iam fazer a inscrição para o vestibular. Você sabe que hoje eu nem lembro como que eu escolhi pedagogia. Mas foi... Porque de contabilidade e pedagogia, né? Não tem nada a ver, né? Mas acho que era alguma coisa que foi pela fala das minhas amigas na época. E aí eu fui fazer pedagogia. Só que me incomodava um pouco o trabalho da FMU, sabe? Que era proposto lá. E aí eu acabei indo para a PUC. E foi um outro desafio, porque na época Bom, gente, para poder pagar a PUC era assim. Na época era possível pagar, né? Eu trabalhava 1 ano, mudava de emprego, porque aí as férias, o 13º, ajudava a pagar a rematrícula. E assim foram, basicamente, 5 anos. Por quê? Eu fiz 1 ano e meio na FMU para poder fazer a transferência, mas na PUC eu tinha que fazer a adaptação de quase todas as disciplinas, porque a carga horária da FMU era menor que a da PUC. Então, eu estudava de manhã a pedagogia regular,
À tarde eu trabalhava, e aí nessa época eu já dava aula. Eu comecei como estagiária na Secretaria Municipal de São Paulo. São Paulo. E eu dava aula numa escola particular, que era Carandá, na Vila Mariana. É uma escola, já era uma escola de classe média alta, né? Do tipo, o neto do Fernando Henrique era aluno lá, então eu era um... Mas assim, não era uma época que ele era tão famoso, né? Então, isso já tem um tempinho. E a minha vida profissional, ela foi acontecendo na rede privada, né? Mas antes de ir para a rede privada, eu também dei aula aqui em Taboão. Na época, na Escola Estadual São Judas Tadeu, que depois virou Macanhã, e hoje é a Escola Municipal Maria José Luizeto Buscarini. E eu dava aula numa escola container, que chamava Escola de Lata. E sabe que todo jovem é muito animado, né? Eu comecei a dar aula lá como eventual, substituto eventual. E as professoras de lá falavam assim, não vai dar certo. Está muito animada, é nova, não vai dar certo. Já e foi daí que eu... jogou aquela carga. Ficando incomodada, eu acabei saindo e fui trabalhar na rede privada. Foi assim que eu me aposentei. Eu acho que isso é importante, porque assim, todo mundo acha que ser professor concursado é a garantia, né? E às vezes não é a garantia de trabalho, porque eu me aposentei na rede privada sem nunca ter ficado nenhum ano sem trabalho. Então, é o trabalho que faz você prosperar, né? Na minha trilha, eu também trabalhei no Siddhartha, né, em Cotia, no Colégio Siddhartha, trabalhava num braço que apoiava a formação de professores, que era uma ação que eu já fazia. Trabalhei no Siddhartha um tempo, depois eu fui ser diretora num centro educacional, Colibri também, em Cotia. Esse centro educacional é mantido pela Escola Nossa Senhora das Graças de São Paulo, né? Então, eu trabalhei no terceiro setor um tempinho, e aí, nesse meu trânsito todo, eu acabei me dedicando muito mais à formação de professores, que foi daí meu trabalho quando eu encerrei na escola a minha dedicação para a formação de professores. Então, foi nesse período que você começou a trabalhar na rede pública municipal. Você trabalhou na época do Evilásio como... Eu trabalhei na época do Evilásio na gestão Marcos, né? de 2005 a 2012. Então eu vim a convite para a secretaria na época do César Calegari. Calegari, quando ele assumiu, você ficou com ele, depois o Zé? Fiquei com ele, depois foi o Said, depois e o Zé Marcos, né? Verdade. Então foi nesse período... Foi a primeira experiência que você teve como administradora assim, em secretaria. Na época eu era responsável pelo departamento de formação. Foi nessa gestão que nós construímos a Casa do Educador, que infelizmente não temos mais, né? Foi uma perda para os docentes da rede, que mesmo pequena era um centro de referência, né? A Casa do Educador, né? E na época foi inaugurado pelo Mozart, né? Então, que é um profissional da área de educação super reconhecido, né? Então, a gente está aí batalhando para criar um novo espaço para os docentes do município, né? Passo de cada vez. Depois você ficou 8 anos na administração Evilásio, o doutor Fernando assumiu, você saiu. Sim. Não chegou a trabalhar com o João, não, né? Não. Logo no início, o João me convidou para ficar. Mas a gente sempre percebe que as gestões são diferentes, né? Então, eu sou super grata pelo reconhecimento que o João teve em relação ao trabalho desenvolvido durante a gestão do Evilásio, mas era uma outra gestão com outros desafios. E aí eu acabei saindo, sim, né? E me dediquei mais ao meu trabalho de consultoria, né? Em educação. E daí o Aprígio vence, sim, em 18.
e te convida para assumir a secretaria, Sim, no meio de uma pandemia. foi. Foi Disse, bem eu queria que falasse desafiador. desse momento que ainda bem que acabou, né? Acabou e não acabou, a gente ainda tem que tomar todos os cuidados, né? Sim. Mas a gente não está vivendo mais aquele sofrimento que foi. Como que foi assumir nessa época de pandemia, aquela aluno não podendo ir, voltando aos poucos, de forma escalonada? E eu queria também perguntar, esse período foi muito difícil para os alunos, né? A gente sabe que eles não conseguiram ter uma boa formação em todo o mundo, eu acho, né? Não é Sim. só exclusividade nossa. Foi possível recuperar esse tempo perdido disso? Olha, a gente falar em recuperar um tempo é impossível. A gente está recompondo o currículo, né? A gente está dando apoio às crianças com mais dificuldade, com os trabalhos complementares, né? A gente tem os grupos de apoio pedagógico, que já era um projeto lá na época do Evilage e que se manteve, né? Então, continuamos a dar foco principalmente naqueles alunos que ficaram, de fato, durante a pandemia, né? Porque foram 2 anos para esses alunos, né? Uhum. 2 anos por quê? Porque o governo Aprígio garantiu que todos os professores só voltassem após a segunda dose, né? Então, nós voltamos em 28 de setembro de 21. Então, foi um período mesmo de muitas dificuldades, tanto por parte das famílias, dos estudantes que tiveram aí uma defasagem, mas também para os docentes, porque de fato mudou-se a proposta, né? Eles ficaram durante 2 anos num trabalho remoto e com muito medo também, porque o professor também é ser humano, né? E volta com todos os receios. E será que acabou? Será que não vai voltar? Algumas pessoas com mais medo, isso, gente, é super normal, porque isso aconteceu acho que em todas as categorias, né? Não é só professor. Mas o professor ficou. Foi uma época de valorização do professor, porque as famílias viram o quanto o professor faz parte da vida da criança e do processo de aprendizagem dessas crianças. Então, a gente está recompondo conteúdos dentro. Não dá para pensar, a gente a gente conseguiu repor tudo? Não. Tanto que o Ministério da Educação vem com o programa Criança Alfabetizada para os ministérios. O governo Aprígio fez a adesão, nós estamos fazendo parte. Dentro do Estado de São Paulo, a gente está junto com a Secretaria de Educação de São Paulo com o programa Educa Juntos. Dentro desse programa é a recomposição, atendendo principalmente, óbvio que são crianças de primeiros e segundos anos, mas também repercute nas crianças de quartos e quintos anos. Claro, né? Então, esse é um ano bem difícil para nós da educação, porque junto com tudo isso vem a avaliação nacional, né? Esse que ano. é o SAEB, esse ano. E é uma avaliação dos quintos anos. Alunos de quintos anos ficaram sem a escola durante 2 anos, dentro desse percurso. Aí a gente vai sentir agora realmente qual foi o impacto, né? Nós temos aplicado as avaliações municipais, né? Que nós temos as avaliações municipais, mas esse é um ano de grande desafio para a educação. Além das nossas avaliações municipais, onde a gente pode recompor, rever quais dificuldades nossos alunos estão tendo. Então, nós temos feito um grande investimento na formação dos professores para que eles possam apoiar os estudantes nessa defasagem, né? Com materiais, com propostas, né? Que é a minha área de dedicação mesmo, que é a formação de professores. Formação de professores. Eu disse, a gente estava hoje, o nosso podcast é gravado, a gente não está fazendo ao vivo ainda, né? E hoje, hoje é dia 5 hoje? Hoje é dia 5. 6. Desculpa, 6. Dia 6. Quarta-feira antes do desfile de 7 de setembro. Disse hoje foi inaugurado o núcleo de aprendizagem e tecnologia, né?
Sim. E a gente viu, eu não fui, mas eu vi pelas fotos, mas realmente fantástico, né? Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, que já é a segunda sala que vocês estão inaugurando, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho o que é esse projeto, apelidado carinhosamente de NAT, né? Isso. Todo mundo gosta uma sigla, né? Então já Mas, virou o NAT. O Núcleo de Aprendizagem e Tecnologia é um espaço de experimentação de um novo olhar para a questão da sala de aula, né? Ela é tecnologia, mas isso não quer dizer que só tenha equipamentos tecnológicos, porque quando a gente pensa dentro de uma concepção de ensino, a tecnologia também é uma inovação, né? Então a gente pensa que essa forma de ensinar, onde o estudante é o protagonista do seu processo, eu preciso garantir uma sala com equipamentos e materiais que essa criança possa estar explorando, né? Então, o NAT surgiu desta intencionalidade nossa, em termos de concepção. O primeiro núcleo de aprendizagem foi feito dentro da EMI Cuca, né? Uma sala dentro da concepção picleriana para as crianças bem pequenas. Que crianças são essas? São as crianças da creche, com um mobiliário acessível, com materiais que propiciem o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças, né? Então, tem um pouquinho de cada coisa, aí seria um prazer que vocês, né, quem quiser conhecer, a gente tem feito vários trabalhos dentro desses núcleos de aprendizagem. Hoje nós inauguramos um núcleo de aprendizagem de ensino fundamental, né, com foco em alunos de 6 a 10 anos, dentro da MF Rui Barbosa. certo. E lá você estava falando que tem impressora 3D, globo interativo, e a criança ela vai ter aula lá, como que vai funcionar? Como que ela pode usar esse espaço? Dentro da proposta, é uma sala de multiuso. O professor pode, dentro do agendamento que se faz dentro da comunidade escolar, porque são várias salas, os combinados, os acordos. Se vai ter aula lá o dia inteiro, se vai ter uma aula, se é uma aula de ciências, porque a gente também adquiriu uns microscópios, né? Indiano, né? Você estava falando que é... Você vai me perdoar que eu não sei o nome da pessoa, do inventor. Mas é um médico indiano que criou esse microscópio. Ele é de papel, mas tem lá todo o mecanismo para poder trabalhar com a questão da cólera na Índia. E isso foi visto por uma médica brasileira nos Estados Unidos que falou: gente, isso dá para levar para o Brasil. Então, nós somos o primeiro município dentro do Brasil a receber esses microscópios. Então, o Tarifa, inclusive, o secretário de saúde, pediu para que ele fosse lá olhar. É um microscópio que você adapta na câmera dos iPads, que nós já temos os iPads nas escolas, ou pode ser no celular. E eles podem olhar um fio de cabelo, uma semente, uma asinha, qualquer coisa. E é uma estimulação, né? Dúvida, não tem a ver com o propósito mais científico de um microscópio, mas é aguçar a curiosidade da criança. Você desperta um monte de coisas na criança, né? Isso. E o Tarifa ainda comentou, olha, a primeira vez que eu tive contato com o microscópio foi aos 15 anos de idade. E nós estamos proporcionando para uma criança de 6 anos. Isso é fantástico, né? Nós temos as impressoras 3D na sala, mas todas as escolas da rede municipal, a partir de segunda-feira, dia 11, estarão recebendo as impressoras 3D, estarão recebendo as impressoras, serão montadas, os professores irão receber formação e, a partir daí, é que eles irão trabalhar com as crianças, né, para que eles possam desenvolver projetos. A gente tem até já alguns projetos como
Jogos de tabuleiro, que a gente precisa criar as peças. Então, eles podem criar as peças e fazer o próprio jogo de tabuleiro. A gente tem feito muitos jogos de xadrez. E aí eles vão poder fazer, né? Jogo de dama com tampinha, e agora eles poderão fazer. Desenvolver a peça. Isso. Nesse núcleo de aprendizagem também, nós temos materiais tipo Lego, para quem poder entender, mas é um outro similar. Certo. Para iniciação ao pensamento robótico. Não é robótica, mas são materiais que as crianças montam e podem pensar já na questão do desenvolvimento do pensamento robótico. Tem 2 robozinhos na sala lá, que é com energia solar. Então, não é nem com pilha, nada. É para a questão da sustentabilidade também, né? Então, tem essas mesas, tem os microscópios, tem um globo que é um globo interativo, onde é um globo mesmo, normal, só que ele tem uma caneta, e essa caneta, a interação, como que ela acontece? O aluno, né, o estudante escolhe qual país ele quer e que informações que ele quer. Aquilo que nós buscamos normalmente no Atlas. Né? A gente folheia qual é o país, qual é a capital, ou qual é o estado. Então, eles podem olhar nesse globo. E ele traz até o hino do país. Então, algumas crianças já estiveram na sala, né? E é por encantamento. Hoje nós fizemos a inauguração, a entrega da sala, né? Não é nenhuma inauguração, mas a entrega dessa sala. E eu tenho que dizer que todos os adultos ficaram tão encantados quanto as crianças ficaram encantadas ao adentrar a sala, né? E vai ter uma terceira sala já está em obras? Como que? A terceira sala, nós estamos trabalhando na questão da infraestrutura, né? As nossas escolas estão em processo de manutenção, então essa sala estava com problema no telhado, nós estamos com o empreiteiro lá fazendo a adequação do telhado, e então logo ele termine, né, já vamos entrar com previsão de entrega até início de outubro, se Deus quiser, né? É o terceiro núcleo. E por que no Darcy Ribeiro? Que aí vai ser lá no Darcy Ribeiro. Porque também é para poder atender o público do Pirajussara, né? Para que a gente possa. Porque além de ser uma sala multiuso, tanto para crianças, professores, é também uma sala de formação de professores. Então, a gente vai ter agendamentos com coordenadores participando. Uma coisa que eu percebo muito é que nós, educadores, precisamos nos inspirar. Então, esses 3 núcleos de aprendizagem, ele foi pensado também para inspirar os educadores. Porque o que tem na sala não são equipamentos muito sofisticados que não poderíamos ter. A gente pode ter. É criar essa concepção de que o aluno é o agente do seu processo. Então, garantir isso está. A sala tem lupa, a sala tem lápis de cor, tem giz de cera, a sala tem quebra-cabeça, coisas que todas as escolas têm, né? E, na verdade, é a intencionalidade deste local. Uma das coisas que a gente brinca é que essas salas não têm uma cadeira para cada criança. Mas a criança não se preocupe, porque a criança senta no chão, né? E nós, adultos, a gente fica procurando uma cadeira para poder sentar quando a gente entra no espaço. Até porque depois a gente não consegue levantar também, né? Algumas vezes é por isso, né? Mas a criança é muito receptiva. Quando você entra no núcleo de aprendizagem, você vai falar assim, nossa, as crianças fazem muito barulho. Nós, adultos, nos incomodamos com barulho, mas as crianças nem percebem que existe barulho, que, na verdade, elas estão interagindo, elas estão conversando, né? E isso é a parte que nós, adultos, temos que aprender dentro desse novo estudante que nós temos, que é um estudante super estimulado hoje. A televisão o tempo todo traz possibilidades, os iPads na escola, mas não tem nenhuma família hoje,
por mais dificuldade que passem, que não tem um celular. É. Então, bem ou mal, as crianças estão o tempo todo. Então, a gente não é só a tecnologia, mas é como que eu vou trabalhar com todas essas possibilidades. Até com uma lupa, né? Porque a lupa é incrível, né? Quando fascina, você... né? Então, a criança, a gente coloca eles neste contato com esses materiais. Então, é um pouquinho. Os investimentos continuam, né? Odisse, antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando, né? Na primeira passagem que você teve na secretaria, a gente tinha, há 16 anos atrás, cerca de 32 mil alunos, né? Sim. E hoje a gente tem 27 mil. O que você fala assim, por que deu essa enxugada, essa diminuída, né? O que é responsável para a gente ter perdido aí? Perdido não, deixado de ter 6 mil alunos a mais, né? Você sabe que quando eu cheguei aqui na secretaria, que aí a gente vai se apropriando do tamanho da rede, qual é a proposta, tudo, eu estranhei muito a quantidade, porque eu falei, gente, quando eu saí tinha praticamente quase 33 mil alunos e de repente diminuiu, né, muito. E você sabe que a cada ano tem diminuído, né? Pouco, mas tem diminuído no total das crianças. Tem muita criança pequena, tá? Então, creche é uma demanda absurda aqui no município, né? A gente tem aí uma fila de 2.000 e poucas crianças, é muita criança. Gargalo ainda é grande. Mas da faixa etária que nós atendemos, e principalmente nós, prioritariamente, nós temos que dar conta da educação básica. É a partir dos 4 anos de idade. Então, nós temos vagas, dentro desses segmentos, nós temos inclusive vagas sobrando, mesmo agora no mês de setembro. Mas por quê? Porque é obrigatório ter essas vagas caso haja uma demanda, né? Claro. Então, todo mês tem matrícula nesses segmentos, né? Da mesma forma que tem pouquíssimos para creche, porque para ter vaga em creche precisa ter saída, né? E a criança, normalmente no período de inverno, as crianças pequenas ficam muito doentes e acabam tendo essa rotatividade. Mas, e aí eu fiz várias perguntas para quem estava na rede durante esses 8 anos que eu estive fora, por que tinha diminuído, né? E as pessoas também não sabiam. Eu fiquei, mas aí são hipóteses. Uma das coisas que eu percebi foi um aumento de escolas privadas, né? Com o crescimento também, até do município como um todo, né? Que as pessoas vão melhorando, né, de situação, eles acabam investindo em educação. Então, uma das minhas hipóteses é essa. A outra, de fato, há uma diminuição de filhos por família também, né? A gente observa isso quando a gente faz a caracterização das escolas. Muitas crianças têm 1, 2 irmãos no máximo, né? Óbvio que tem outras famílias, mas na sua grande maioria são famílias pequenas, famílias de 4, 5, 6 pessoas, acho que às vezes no máximo, do que a gente tem na rede, né? E tem algumas escolas que eles têm, você está falando que assim, está até vazia a escola, né? E por outro lado tem outras que estão cheias, né? Uma que eu queria pontuar com você, até o ex-prefeito de Vilagem, ele fez uma crítica, se não me engano ele gravou um vídeo nas redes sociais falando do turno da fome, né? Que a gente sabe que tem algumas escolas que ainda tem 3 turnos, isso daí quais são essa situação? Quantas escolas têm 3 turnos ainda e quais vocês já conseguiram eliminar? Quando nós chegamos aqui na gestão, nós tínhamos aproximadamente, acho que 4 escolas com 3 turnos diurnos. Isso quando o APRI já subiu. Isso. Aí teve o período da pandemia, né, onde você faz toda uma reorganização. Dentro dessa reorganização, a gente conseguiu deixar 3. Hoje nós temos apenas 2 escolas, né? A gente fez as reorganizações. E para reorganizar, né, como diz, para fazer uma omelete tem que quebrar os ovos, né? Então,
Algumas escolas, a gente fez uma reorganização de turma, algumas famílias se queixaram, e agora eu tenho que levar meu filho. Não tem nenhuma criança que está a mais de 2 quilômetros, que esse é o georreferenciamento, né, da rede estadual, dos critérios da rede de ensino. Então, nós fizemos uma reorganização. Hoje nós temos a EMF Paulo Freire e a EMF Aracide Abreu Pestana. E as duas escolas muito perto, né? Porque realmente nós temos uma demanda, né, ali, uma concentração que a gente está buscando a partir de construção de escolas mesmo, né? Pensando na construção de escolas. Então, a gente está fazendo projeto, a gente está buscando recursos para poder... porque, assim, só dá para diminuir os turnos, e a gente sabe o custo para a criança, que a gente está sempre focado no estudante, né? Como é que uma criança vai ter condições, se o Ministério da Educação está falando, no mínimo 7 horas, nós estamos oferecendo 4 horas nessa escola, né? Porque a criança fica apenas 4 horas. E dentro de todas as atividades. Então, de fato, quando a gente vai olhar, você não está com a criança 4 horas em processo de ensino, né, com a criança. Você tem menos, porque você tem o intervalo, você tem a refeição, que é importante também para a criança, né? Então, entrada, saída. Então, quando você vai colocar, fala assim, gente, a gente precisa mudar isso. Então, a gente tem feito esforços dentro da secretaria, com replanejamento, projeção, para poder verificar se a gente consegue tirar um turno, né? Mas no caso dessas duas escolas, a solução mais prática seria a construção mesmo, ou ampliação. E ampliação. Né? O Paulo Freire, a gente está trabalhando com um projeto de ampliação dentro do próprio Paulo Freire, criando algumas salas, a gente consegue. Então, nós estamos trabalhando nesses estudos, né? Já avançado até nesse sentido. No Araci é ampliação mesmo, mas lá eu tenho outro dificultador, né? Porque o Araci, o prédio em si está muito ruim. E o Araci não tem só 3 turnos. O Araci tem 4 turnos, porque ele ainda tem educação de jovens e adultos. Tem o EJA ainda lá. Né? Então, é um EJA muito procurado, com muito poucas saídas de alunos. Né? São alunos que são frequentes. Então, a gente tem pensado muito em como trazer garantia de tempo e qualidade, né, para essas crianças. Odilce, paralelo a isso, esses 3 turnos, você está falando que a prefeitura está procurando implantar o período integral dessas 7 horas, né? Sim. E o ano que vem a gente já tem novidade, né? 2024 já deve ter algumas vagas ofertadas. Como que vai ser? Agora, no mês de agosto, acho que foi julho, no mês de julho, teve a adesão, a assinatura, a sanção do presidente, né, para a educação em tempo integral, quer dizer, ampliação do tempo da criança na rede. Nós fizemos adesão. Como que nós vamos fazer? Aí parece assim, não, mas você está dizendo que não tem como tirar, como é que você vai pôr educação em tempo integral? Na rede municipal, nós temos as escolas funcionando das 7 às 12 e das 14 às 19. A gente tem como garantir o atendimento de algumas crianças dentro desta faixa de horário, dentro dessas 2 horas. Algumas crianças, por adesão da família, ficariam em atividades até às 14 horas e as crianças do turno da tarde entrariam às 12 horas para ter atividade. Que atividades seriam essas? As crianças precisam estar, porque dentro dessa adesão que o município fez, a criança precisa frequentar 5 dias na semana, 7 horas. Então, vai haver um fomento. O que é um fomento? É uma verba para garantir. Nós tivemos, na adesão, nós tivemos a garantia de 706 vagas. Já para 2024? Já para 2024. Com a implantação do processo agora em 2023, porque o município vai receber a verba para poder criar os ambientes.
compra de materiais, criação de espaço para que as crianças possam verificar. No nosso mapeamento, a gente está pensando aí em 4 escolas para poder fazer. O nosso desejo era poder atender todos, né? mas isso não é possível. Então, vamos atender 4 escolas e aí a gente pensa em quais os critérios. O primeiro critério que a gente não pode fugir é por adesão. Então, a família precisa querer e oportunizar que a criança fique mais 2 horas. O segundo, que é do próprio Ministério, é a questão de garantia para as crianças que mais necessitam. Então, é a questão de vulnerabilidade, que daí os critérios são da assistência social. E qual que nós temos mais acesso direto? É o Bolsa Família. Então, nós estamos utilizando o critério do Bolsa Família. É para todos os anos? Também não, porque como é preciso criar uma política de educação integral, em termos de monitoramento, garantia de um desempenho dessa própria criança, né? A gente está optando por fazer uma escolha de um determinado ano para monitorar todo o processo de aprendizagem dessa criança. Óbvio que nisso, se você tem uma família com uma questão de vulnerabilidade, não dá para falar, olha, só vou atender um filho seu, né? A educação em tempo integral, ela não precisa, porque não tem a ver com o ano escolar, tem a ver com a proposta. E aí, dentro das propostas, a gente pensa capoeira, dança, teatro, música, canto coral, são atividades que as crianças podem desenvolver. E eu sou super favorável, e eu acho que a criança precisa desse olhar integral. Mais do que o tempo, mas a garantia de atividades culturais, porque, olha, a gente está fazendo jogos escolares, nós estamos no momento de jogos escolares. As crianças estão super envolvidas. Por quê? E isso ajuda muito. Oxigênio no cérebro da criança, ela vai poder entender de regras, né? Perder e ganhar, que faz parte. E aí não são competições de futebol, até tem o futsal, masculino e feminino, mas tem queimada, tem corrida, sabe? Então, tem atividades que movimentam a escola como um todo na atividade física. É uma escola contra a outra? Agora nós estamos com 2 polos, né? Que foi dia 5 e dia 6. Nós fizemos no Armando de Andrade e no Oscar Ramos Arantes. E as escolas fizeram lá, dentro da escola, os grupos que iam começar a fazer com as outras escolas. Basicamente, é um projeto com os professores de educação física e com a escola, né? Alguns professores não fizeram adesão, as crianças começaram a cobrar, né? Mas de uma forma muito saudável, sabe? Que a competição, ela é boa, mas se ela for saudável, né? Ela não pode criar a questão do perdermos. Até o perder também para fazer parte, né? Porque a vida da gente é assim, né? Ora ganha, ora perde, mas tem que saber se perder, ganha, saber ganhar, né? E se ganha é porque teve um esforço, e isso é importante valorizar, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é o que a gente quer trazer na educação em tempo integral. E isso é para 2024. Você também falou que entre essas atividades complementares vai ter o teatro, né? Sim. Mas já está tendo, não está, Alice? Já hoje em dia, como está funcionando? Nós estamos com um projeto na rede que é o teatro na escola. Então, tem 5 títulos, né? E as crianças, a partir dos 3 anos de idade, e as crianças têm um teatro, né? E os professores vão trabalhar com esses títulos também na linguagem do teatro. Mas tem um grupo teatral que está passando em todas as escolas, mesmo as conveniadas. Então, as crianças estão em contato com o teatro. É um projeto que eu estou muito feliz, porque as crianças estão encantadas com o teatro. Então, é o teatro, são os jogos escolares, os núcleos de aprendizagem, né?
todo esse investimento para que os professores também possam verificar que a gente pode sair um pouco mais da sala de aula e as crianças aprendem, né? Então, isso é o que está motivando. Então, está tendo teatro, o projeto encerra agora no final de outubro, o teatro em todas as escolas, EMIs e EMEFs, inclusive Legal. creche. Muito legal. Muito importante isso É nessa. importante. Odilson, outra coisa que é muito importante, e a gente está passando, acho que uma transição, ou já passou, é a questão da merenda, né? Sim, Acho que a gente não pode esquecer a condição de muitos alunos que às vezes o pouco acesso que tem, né, a uma alimentação saudável são nas nossas escolas. Foi feita uma terceirização da merenda, né? isso. E chegaram a publicar alguns dias atrás, umas semanas atrás, um prato de arroz com feijão sem uma proteína, sem nada, falando que a qualidade da merenda tinha diminuído, né? Como que está essa questão da merenda? Eu vou até fazer aqui, dar um testemunho, se eu posso chamar assim. Durante as festas juninas, eu até estava com o Júnior, né, o secretário de Finanças, não, administração. Eu estava com o Júnior e ele também estava bem no período da mudança e a gente, toda vez que entrava, ele ia nas cozinhas para ver se tinha macarrão e realmente, pelo menos onde eu pude testemunhar, não faltava nada, né? Estava muito bem abastecido, inclusive, né? Até bem acondicionado lá, eu vi muita carne congelada, eu pude ver. Mas tem ainda essas reclamações. Isso é intriga da oposição, ou realmente tem algumas falhas ainda para consertar disso? Olha, eu acho que ultimamente muito poucas, tá? Nós tivemos logo no início, mas aí é como todo um processo, né? A cozinha terceirizada, ela contratou funcionários, né? Nós tínhamos, inclusive, funcionários que eram do programa PAP, que foram contratadas. Isso é um benefício, né? Uma oportunidade que esse governo deu para poder contratar. Então, são sempre pessoas do entorno da escola, muitas que nunca tinham cozinhado. Passaram por um processo de treinamento, sim, tem treinamento durante o ano, tem o acompanhamento das nutricionistas, mas também tinha a adequação. Por que nós optamos pela terceirização? Nós tínhamos muitas dificuldades de tocar a cozinha, né? Por conta das profissionais, porque você sabe que movimentar com uma panela de arroz não é para qualquer pessoa, né? Então, e aí, quando você terceiriza, se uma funcionária falta, ela logo repõe uma outra. Tivemos, sim, um período, esse ano foi o ano de implantação, então logo no primeiro semestre nós tivemos muito mais adequações a serem feitas, mas eu posso dizer que nesse momento todas as cozinhas estão com tudo encaminhado. Tanto é que nós estamos já com um trabalho de self-service, que era uma prática das nossas crianças. Mas é óbvio que na terceirização, não é porque é a terceirização que a gente não tem algumas coisas, porque o próprio Ministério coloca as questões nutricionais. Então, por exemplo, a gente não pode servir nada que tenha açúcar, né? E toda a alimentação é balanceada. Tem sempre arroz, feijão, uma proteína. Mesmo quando é uma massa, tem uma proteína. Então, é intriga da oposição. Essa semana também a gente andou enfrentando a questão, tinha só meio ovo. Não, o prato, o ovo foi ovos cozidos à portuguesa. Sabe igual você faz bacalhau? Então, tinha tomate, cebola, mas a pessoa que tirou a foto colocou só meio ovo e arroz e feijão, só que também tinha salada de beterraba. Então, quem quiser acompanhar, é só entrar no site, ver qual é o cardápio, pode identificar. E a criança que quer repetir, pode repetir, porque também teve uma polêmica que não podia, que o professor não podia comer. Isso daí não existe. Não existe. Primeiro que, assim, foi uma opção do governo possibilitar a alimentação
de profissionais da escola. Não é só para professor, é inclusive para as auxiliares. Então, assim, só não come quem não quer. Pode repetir? Pode repetir. É óbvio que os adultos, por exemplo, na creche, que a gente serve 5 refeições, ele não come 5 vezes. Não dá, né? Ele almoça, Aham. né? E tem um lanche, mas não dá para servir. Então, nós tivemos essas discussões. Aí falaram, mas a gente não pode comer todas as vezes. Gente, a alimentação e servir alimento para adulto é um benefício Claro. que esse governo tem feito. São todos que comem? Não, são poucos os profissionais que comem, né? Não são todos. Mas quem come pode repetir. A criança também. O que a gente trabalha muito, Eduardo, é que as crianças experimentem. Porque se você... Olha, eu vou dizer uma experiência que eu tive. Eu fui numa escola e aí 3 crianças não estavam comendo. Aí eu perguntei, mas por que elas não estão comendo? Aí, não sei, né? Então eu fui perto delas e falei, por que vocês não estão comendo? A gente não gosta de macarrão com carninha assim misturado. Para você ver, era macarrão e tinha proteína. Aham. Mas também tinha salada de beterraba. E aí eu falei para elas, olha, vamos fazer um combinado? Eu vou colocar um pouquinho de cada coisa. Você vai experimentar. Se você não gostar, tudo bem. Aí uma falou, tá bom. A outra, então eu também quero. A terceira ficou firme, não Redutível. queria. Aí eu trouxe 2 pratos, fiz um prato também para mim, Ah. porque é importante que a criança veja o adulto comendo, porque é o exemplo. A criança aprende muito mais por aquilo que ela vê do que por aquilo que nós falamos, né? Quem tem filho pequeno sabe que você fez uma coisa errada, e certa Copia também. na hora. É na hora, né? Não precisa esperar muito tempo. Quer ver como é que você é? Olha para o seu filho pequeno que você vai ver lá o modelo. E aí as crianças começaram, eu falei, e aí, como tá? Eu gostei da beterraba, tá gostosa. Eu falei, então tá. Você quer que eu coloque mais ou tá bom isso? Não, tá bom isso. E ela comeu. A outra falou, eu nunca tinha comido beterraba, mas eu gostei. A terceira falou, eu só não tô comendo porque você não trouxe para mim. E aí tudo bem, né? Aí eu falei, não, peraí que eu vou lá buscar. E aí ela comeu. Esse esforço, nós adultos na escola precisamos ter, porque as crianças também não estão acostumadas a comer algumas coisas. Beterraba, às vezes um brócolis, tomate. Tem criança que não come mesmo. E a gente também tem crianças que são nossas crianças com alguma deficiência, que tem uma alimentação seletiva. Por exemplo, só come arroz. E tem criança que só come arroz. E tem criança que não come nada na escola. Então, como é que a gente faz? A gente vai estimulando, mas a gente não obriga. Então, é uma construção mesmo, né? É um hábito alimentar. E hábito é preciso ir ofertando, oferecendo, né? A criança pode já, quando é a hora da refeição, em todas as escolas tem um prato modelo, que é para ela ver o que é que tem para comer, né? E aí, agora com self-service a gente está, mas a gente continua insistindo. Vamos pôr um pedacinho de beterraba? Vamos pegar um tomate? Vamos pegar um pedaço de carne? Um ovo? Eu não gosto da gema. Vamos comer só metade? É um trabalho, sabe, Eduardo? Porque a gente tem que garantir a saúde da criança. Então, esse é o propósito. A terceirização tem as suas dificuldades em qualquer projeto que você implante. Mas a gente tem muito poucas reclamações. Hoje está solucionado. Hoje, inclusive, o prefeito no Rui Barbosa também comeu, né? Os outros secretários que estavam presentes, né, o vereador, almoçaram. E eu pedi para que a cozinha fizesse o prato exatamente como a criança recebe, né? Inclusive, a sobremesa vai no potinho de plástico. A diretora falou, mas se você... Eu falei, igual, que é para eles poderem também olhar como que o prato que é feito para as crianças. O Aprígio repetiu ou não? Ele não repetiu, mas a sobremesa, né, que é melancia, ele pode repetiu comer. Que ele gostou, né? Mas a gente fez um prato e ele comeu, porque já era 1h da tarde, né? E aí a diretora tinha feito uma mesa de café, mas aquele horário eu propus para que ele almoçasse e
para que também ele pudesse conhecer, né? Claro. Ele já comeu em algumas escolas. As despensas das escolas todas muito bem abastecidas. Quando há uma falta, se vai ter uma reposição prontamente atendida, né? Porque às vezes pode acontecer como acontecia na nossa época, acontece também de uma entrega não acontecer, então há umas substituições, mas ninguém deixa de ter o básico lá, que é o arroz, feijão, uma proteína, uma fruta da época ou um outro tipo de sobremesa, isso sempre tem, né? Agora, tem criança que não come. A gente faz o trabalho, mas não obriga ninguém. Não dá. Disse, outra, que acho que é um anseio dos pais sempre, né, é saber do uniforme escolar. Esse ano acabou tendo alguns atrasos por fornecedor, qualidade, né? Sim. O ano que vem, vocês já estão prevendo que vão conseguir entregar a expectativa qual que é para o ano que vem? Além da expectativa, toda a questão de procedimentos, né, para encerrar o contrato, que nós já estamos nos finalmente já, da parte administrativa a gente já está dando andamento para a próxima licitação, para garantir que esses uniformes cheguem no primeiro dia de aula, né? Logo no início das aulas. Assim que iniciarmos as aulas, é a nossa meta. Material escolar nós já estamos trabalhando, já começamos a soltar o edital. É que você precisa de orçamento, claro, né, para alocar. Então, mas nós, na parte burocrática, nós já estamos trabalhando. O ano passado nós tivemos a dificuldade do material por conta da diversificação do material que nós fizemos. Mas não dá para negar a qualidade do material que nós recebemos. Então, a gente tem material para criança de 2 anos, é diferente do material para criança de 3, de 4, de 5 e do ensino fundamental, inclusive para a educação de jovens e adultos, né? A gente colocou no material uma régua, a gente chama de régua azul, mas ela no centro ela é transparente e ela também amplia. É para as crianças que têm déficit de atenção, uma régua para isso. Mas também para as crianças que estão começando a ler, ela vai colocando na linha e ela vai podendo ler. Então, a gente pensou nos detalhes. Um lápis mais grosso para criança menor, porque tem dificuldade de pegar no lápis pequeno. Então, nós pensamos nesse detalhamento. Então, isso trouxe um problema, não para nós, mas para os fornecedores, que daí eles tiveram que apresentar amostras, porque o processo de licitação é um processo extremamente burocrático e difícil, né? Então, nessa parte a gente agora já está com o termo de referência pronto, então isso facilita muito. Demorou também o ano passado, porque a gente não põe marca, a gente põe a referência de que lápis eu quero. Eu quero um lápis com tanto a medida, o grafite. Olha, eu não sabia que era tão complicado, mas aí a gente vai aprendendo, né? É a parte técnica da coisa. Como você sabe, é a minha primeira gestão enquanto secretária, então tem coisas que a gente... Claro que foge, né? Como ensinar uma criança a ler e escrever, eu até garanto. Agora, o processo de licitação eu tive que aprender, né? Então, tudo isso a gente tem se aprimorado. Faz parte de um processo que não depende só da secretaria, né? O uniforme, nós tivemos, para garantir a qualidade do uniforme entregue no ano anterior, 2021, nós passamos por vários fornecedores. Só para você ter uma ideia, um fornecedor que entregou o que ganhou, né, a primeira, trouxe uma camiseta que, ao lavar, porque a gente faz o teste, como se fosse na casa, ao lavarmos a camiseta, ela rasgou na mão. Nossa. Daí nós reprovamos. Aí, quando reprova, tem todo o processo burocrático de publicar de novo, aí chama o segundo fornecedor, aí chama... Aí a cor não era adequado, a qualidade do tecido. Aí terceiro, a gente só conseguiu no quarto. Então, quando você faz todo esse processo, não é quando a gente vai na loja, a gente olha para a estante e fala, olha, eu quero esse, não quero esse, quero esse. É todo um processo administrativo. Então, demorou. A gente está trabalhando já
para não correr o mesmo risco, para garantir de novo a entrega, né? Foi uma exigência do prefeito, né? Ele não quer que atrase nem material nem uniforme. Então a gente está trabalhando nesse processo. Pode ficar tranquilo que o ano que vem a tendência é que esteja tudo em ordem logo no início das aulas, que a gente sabe que é um direito hoje, porque tem uma lei que garante isso, né? Mas como eu participo de outros grupos de secretários, tem município que nunca deu uniforme ainda. A gente vê muito. Né? Então, a gente fica muito feliz, mesmo com atraso, de garantir um uniforme de qualidade, né? Que pelo menos eu não tive nenhuma queixa com relação. A gente teve muita queixa para entrega, né? E eu falo que eu fico feliz, porque se estão querendo uniforme é porque o uniforme é bom, né? Sem dúvida. Odícia, na outra ponta da educação, que é o mais importante, são os professores, né? Eu queria que você falasse para a gente, houve valorização, a gente sabe que teve o piso, né? Sim. Teve um aumento substancial, né? Mas o plano de carreira, teve bolsa de mestrado para alguns professores. Que você falasse um pouquinho da importância de valorizar o professor, de qualificar o professor e o que vocês pretendem daqui para frente. Sim. A gente, dentro das secretarias, a gente sabe que o nosso objetivo maior são as crianças. Mas não dá para pensar nas crianças sem pensar nos professores. Claro. Então, dentro do processo até da pandemia, nós procuramos garantir formação, que é uma preocupação desse governo, né? A formação dos professores. Então, por exemplo, quem é que cuida da formação do professor lá na escola? É o coordenador pedagógico. Então, no ano que nós entramos, mesmo em período de pandemia, nós fizemos formação com todos os coordenadores semanalmente. E isso se mantém até hoje. Alguns quinzenalmente, mas a garantia de... Porque, assim, nós, pelo menos na secretaria, não acreditamos que ninguém faça nada porque não quer. Eu acho que é mais pela dificuldade de como fazer do que de não querer fazer, porque eu não posso conceber que uma pessoa, né, não queira fazer. Eu acho que, às vezes, com todas as dificuldades, não sabe fazer. Então, a gente procura garantir essa formação. O ano passado, nós fizemos a formação de basicamente 3.000 funcionários, e aí, quando a gente fala, a gente não está falando só de professores, que professores nós temos aproximadamente 1.800 professores, né? 1.700 e poucos professores. Mas temos auxiliares de classe, coordenadores. Então, em julho, nós fazemos essa formação. São 3 dias de formação, uma na escola e 2 fora da escola. Nessas 2, nós tivemos a parceria com a Unifecaf, utilizamos o espaço da Unifecaf, com formação das 9 horas da manhã às 10 horas da noite, porque e é formação em serviço, então é dentro da carga horária do professor. Isso é uma garantia. Na outra ponta, quando veio a questão do piso, o prefeito aplicou o piso de janeiro, quando chegou em maio, ele aplicou o dissídio. Então, nesse movimento, você tem um ganho qualitativo em termos de salário. Tanto que o piso inicial hoje do professor é maior que o piso inicial de São Paulo, quando você coloca na carga horária. O plano de carreira de São Paulo tem uma velocidade diferente, é uma outra métrica. Aqui, nós fizemos, durante 2 anos, o estudo junto com o corpo docente. Durante esse período que eles estiveram fazendo a revisão do plano de carreira, eu não compareci nenhuma vez na reunião, porque eu queria que esse plano fosse revisado por quem é de direito. Então, basicamente, foram os profissionais da rede. Fizeram, representantes de escolas, fizeram a revisão. A revisão está posta e está na avaliação do impacto financeiro para essa revisão, porque no plano de carreira, alguns professores já chegaram no limite da evolução. Então, nós tivemos que ampliar. E, para isso, tem uma revisão financeira e jurídica, né? Então,
ficou pronto a revisão, está agora em instância que não depende da secretaria, né? Para depois ir para votação na Câmara, e aí são outros desafios que nós estamos aguardando. Mas está posto, os professores já sabem, né? Então, agora é uma questão de um tempo para a gente poder ter essa devolutiva. Disso, eu sei que não é um problema, não sei se é um problema, não quero dar minha opinião antes, mas o governo do estado pegou o material didático dele, transformou online, né? Além da imprecisão e dos erros que tinham ali, o aluno ainda não tem muito acesso. O que você acha que é o caminho, né, que a gente vai ter? Não tem jeito, mas é o momento de fazer isso? Olha, eu acho que eu falei para um grupo, né, de secretários que eu participo, que a gente é rede municipal, rede estadual, são redes diferentes. E eu fico muito entristecida com tudo isso que aconteceu, né? Porque as únicas pessoas que perdem nessa situação toda são os estudantes, né? Quando veio, antes até desse episódio que aconteceu agora na rede estadual, o PNLD, quando houve a decisão, até fui questionada, eu falei, olha, gente, eu acho que é aquilo que você falou na sua opinião, é um futuro próximo, mas a gente não pode ter uma coisa ou outra. Eu acho que ofertar as duas possibilidades é o importante. O período de pandemia nos mostrou que nem todas as crianças têm acesso, nem equipamentos e nem internet, né? Ah, mas dá para baixar offline. Eu consigo entender tudo. Mas será que as nossas crianças, por exemplo, vou falar do município de Taboão, 100% das crianças têm acesso? Não. Qual é o percentual? Nós estamos trabalhando nesse levantamento, porque tem aí um interesse nosso em distribuir equipamentos para as crianças, para trabalhar. Mas não é só o equipamento que vai resolver, né? Se não tiver conexão, não adianta, né? Não adianta, né? Então, a gente sabe que é um futuro próximo, as crianças já utilizam isso, mas se eu tivesse que optar na rede municipal, eu não faria essa opção. Eu poderia até fazer a opção de ter os dois, mas um não exclui o outro, né? Porque é preciso, né? Disso você falou que essa distribuição de iPads, né? Todos os professores receberam e a previsão é que também os alunos tenham acesso já, né? Todos os alunos da educação infantil e do fundamental, na escola, têm os laboratórios móveis, né? Que são os iPads. Então, tem em número suficiente para o trabalho de sala de aula. Todos os professores que estavam em efetivo exercício receberam. Alguns que estavam em licença, maternidade, saúde, porque nós adquirimos para todos os professores da rede. Então, assim que eles voltam, eles já estão retirando. Todos os professores têm. iPad mesmo? É um tablet Android, né? Não é o iPad, é um tablet Android. E isso por quê? Porque hoje todo o diário de classe é online. Nas escolas de ensino fundamental, todas as salas têm Wi-Fi, têm acesso ao Wi-Fi. Na educação infantil, isso ainda não, mas no ensino fundamental, sim. Nós fizemos adesão para o plano de conexão. Então, agora a gente está trabalhando para fomentar isso na educação infantil. Então, talvez, muito em breve, né, porque vem uma verba, né, para as escolas adquirirem materiais para conexão. Então, fios, repetidor, né, modem, no break, tudo isso vem para conexão. Então, o governo federal tem feito esse tipo desse olhar, né?
queria agradecer aqui a presença aqui no nosso podcast. Eu acho muito interessante tudo que você trouxe aqui para gente. Mas eu queria terminar a nossa conversa fazendo uma pergunta. A gente estava conversando, você falou que suas filhas moram no Japão, né? Sim. E você foi visitar elas e teve acesso acho que a cultura japonesa é maravilhosa, né? A educação do povo. Eu tive a oportunidade de ir lá e para mim foi a viagem que marcou minha vida, né? Mas lá tem essa, eu acho que você também deve ter tirado alguma coisa que você trouxe para a sua profissão aqui, como educadora, como secretária, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência lá no Japão e o que você acha que dá para trazer de lá de ensinamento, né? Porque lá as crianças vão para a escola sozinha a pé, é outra realidade completamente diferente, né? Não dá para a gente querer que seja aqui assim, né? Infelizmente. Mas assim, o que você conseguiu absorver que você pode trazer aqui para Taboão da Serra? Eu falo, quando eu fui para lá, a primeira vez, né? Eu já fui 2 vezes, as minhas filhas moram lá, eu tenho 2 filhas, cada uma tem um filho, Aham. né? A minha mais velha tem uma menina, hoje ela está com 13 anos, né? E a minha filha mais nova tem um menino que agora em setembro faz 10 anos. E aí, quando a Tieme foi para a escola a primeira vez, os dois estudam em escola pública lá. E aí ela falou assim, a Tieme vai sozinha para a escola. Gente, eu sou japonesa, mas eu sou brasileira, né? Como que ela vai com 6 anos sozinha para a escola? É de fato uma outra cultura. Não dá para dizer... aqui no Brasil é inviável você pensar que uma criança vá sozinha. Mas eles são preparados para isso, né? Acho que desde a educação infantil, e as famílias também têm uma outra cultura, né? Primeiro que assim, todas as crianças são uniformizadas. Todas as crianças entram na escola às 8 e vão até às 4 horas da tarde. Você não vê nenhuma criança na rua. Numa primeira vez que eu fui com meu neto, que ele ainda morava aqui, então ele foi comigo para o Japão. E aí eu estava a turismo, né, a passeio, e o meu neto, e a gente vai em alguns lugares, todo mundo olhava para mim e olhava para o Cauã. Como que eu estava na rua com uma criança? Porque não era hora de estar com nenhuma criança estar. Se a criança está doente, não está na rua. Ou ela está na clínica, ou ela está em casa. Aham. Olha, já começa daí a diferença, né? Mas as crianças também são preparadas para andar na rua. Os pais têm uma reunião, e aí eu achei isso muito interessante. A gente tem o nosso olhar, a gente consegue estar aqui conversando e eu consigo olhar para a praça, olhar para a luz que está do lado, a gente consegue. A criança não, a criança tem um olhar focal. E aí os pais usam um óculos que é assim, olha como a criança olha. Então não adianta falar para a criança, olha o carro que está do lado. Então eles são treinados para poder também andar na rua. Eles são extremamente, não sei se a palavra é obediente, e nem é tão rígido assim, porque eu não vejo sofrimento. Porque eu fora, eu falei assim, nossa, mas que coisa mais rígida. Mas não é, é muito natural. São disciplinados, né? São. Objetivos. Aí, vou falar pela minha neta, né? Porque ela foi a primeira experiência. Ela foi para a escola e aí ela mudou de bairro. Quando você muda de bairro, automaticamente você é de outra comunidade. Você precisa mudar de escola. Mesmo que você fale, mas não é. Por quê? Lá eles fazem um trabalho com os alunos. Então, as crianças vão monitoradas por sempre 2 alunos de anos mais acima do deles. Então, a Tieme estava no primeiro ano, e aí uma criança, do lado dela, ia uma criança, por exemplo, do segundo ano, ou do terceiro. Na frente, ia uma criança do 4º ano, ou do 5º ano. Aí, ela mudou.
Daí essa criança, que é a líder do grupo, bateu na casa da minha sobrinha. A gente veio aqui porque a tia M não está indo na escola. O que aconteceu? Aí a gente explicou que eu tinha mudado. A professora chamou a família, pediu desculpas, porque foi uma falha da escola não ter comunicado os líderes de que a criança tinha mudado. Puxa vida. Olha que nível de responsabilidade. Outra coisa, as crianças não usam celular e nem relógio. Eduardo, é incrível, você fica olhando, a minha filha falou assim, mãe, presta atenção, olha o relógio e veja a hora. Aí, tá bom. Aí no outro dia, mãe, olha o relógio. Não, eles são super pontuais. Eu não sei qual é o sistema que faz, mas as crianças, elas sabem. Fora as regras, né, de responsabilidade, por exemplo, cada ano dentro da escola, por que eu vou falar isso? Porque eu fui na escola levar o instrumento que a minha neta tinha esquecido, aí eu fui lá. Aqui as escolas são todas trancadas, né? Não tem portão. Quer dizer, tem um portão baixinho assim, aberto. Aí, bom, secretaria. Onde é a secretaria? Eu procurei, não achei. Não tem funcionários assim que ficam à disposição. Não tem. Tem secretaria, mas ela não é para atendimento de pais. Primeiro, porque o pai não vai na escola quando não for chamado. Se vai, tem lá. E aí eu até os 6 anos de idade, eu só falava em japonês. Então, quando eu fui primeira vez para a escola, eu chorava porque eu não falava português. Foi a mesma experiência da minha neta, né? Porque ela só falava em português, chegou lá, tinha que falar em japonês. E aí, eu entendo tudo. Se alguém falar comigo em japonês, eu entendo. Os 3 meses que eu fiquei lá, eu quase já estava falando, porque a língua é assim, né? Se você não usa, você... E aí, o pouco que eu dei conta, aí o professor falou, não, tá lá na sala de música, né? Pode dar o instrumento que eu levo. Essa foi a primeira experiência. Eu falei assim, gente, como é que as crianças não fogem? Né? Então, uma outra situação. E aí, essa experiência de ir sozinho é bem desafiador. Hoje a minha neta mudou de escola, porque está no 6º ano, e ela vai de bicicleta. Por quê? Porque a escola é mais longe. Então, as crianças também se utilizam. Que eu estava falando é das tarefas. Como não tem funcionário, quem é que cuida do banheiro, do tudo? Os alunos. Os próprios alunos. Os alunos. Então, a minha neta ligou e falou assim, falou, vó, eu tenho que lavar o banheiro agora. E aí eu pensei, né? Se fosse no Brasil, a gente já estava processando a escola, né? Mas isso é cultural. Cultural. Aí eu falei para ela, falei assim, mas é justo, vocês aqui Ô, vó, mas se todo mundo fizesse direitinho, tudo bem. Eu falei, mas e como é que vocês fazem? A gente põe várias luvas. Eu fiz a pergunta não do como ela faz para limpar, né? Mas... Porque faz fora. Ela falou assim, eu falei, não, mas e como é que pode melhorar isso? Não, aí a gente limpa e a professora, a gente vai passando nas salas para falar para os nossos amigos, nossos colegas, como é que deve usar o banheiro. E Eduardo, é assim, na porta do banheiro tem como se fossem uns croques. Porque lá no Japão, quando você sai de casa, você vai com um tênis. Quando chega na escola, você põe um outro tênis. É um tênis interno. E quando você vai ao banheiro, você, com o seu próprio tênis, você coloca como se fosse um sapato plástico. Se não tiver nenhum croque na entrada, você não pode entrar. Tem que esperar. Porque está todo ocupado. Não é incrível isso? Né? Tudo é organizado demais, né? E outra coisa que eu pude experimentar, né, com tudo isso, as salas de aula são como as nossas, é um professor também por turma. Pensando assim na sala de aula, o quadro tem a lousa, mas é uma lousa magnética, então eles trabalham muito com ímãs, tudo. Tem uma TV, tem um data show, tem as carteiras idênticas.
O que difere é o material escolar, Aham. né, que e lá, uniforme, material, quem compra é a família. Tudo a família. Tudo a família, não tem nada, né? O governo dá uma ajuda de custo. Então, se você for pensar, ele dá conta de comprar todo o material? Não. Dá conta de comprar o uniforme? Também não. Mas Dá uma ajuda já. tem um auxílio aí. E aí, assim, essa prática de servir alimentos tem uma pessoa que faz a comida, mas eles comem na escola, tem as atividades extras, né, para poder fazer, que são futebol, teatro, dança, alguma coisa assim, eles têm também. E outra coisa que eu pude experimentar, que eu vivenciei isso, foi a visita do professor, que na época do Evilásio tinha a dona Terezinha, que era japonesa, né? Aham. A gente até brinca que foi uma época que nós éramos 3 japoneses na secretaria. A dona Terezinha, que era a adjunta do César Calegari, o Ricardo, que era da divisão de ensino fundamental, tinha a Katsui, né, que foi do Cefam, uma pessoa incrível também, dona Terezinha também da universidade, sempre acompanhou, foi da diretoria. E eu que trabalhava com o Oderlan, que era da Aham. divisão de educação infantil, né? Então nós éramos 3 japonesas, cada uma, né? Ah, E a dona Terezinha, na época, trouxe a proposta do professor visitar os alunos, que é uma prática no Japão, né? Como o ano letivo lá, ele encerra em março, foi o período que eu estava. Aham. Então, em abril, iniciava o novo ano letivo. E aí a professora foi visitar Você teve. a família, né? Então, eu pude observar um pouquinho essa questão. Em termos de educação, o que eu o que seria uma contribuição? A possibilidade de pensar nessa autonomia das crianças, né, nos projetos, no envolvimento das crianças. Tem o dia que o pai pode ir assistir uma aula do professor, né, e isso é uma prática que a gente está tentando aqui, que os pais possam assistir uma aula para poder, de fato, entender qual é a concepção, né, quais são as diretrizes da secretaria e como é estar numa sala de aula, né? Aham. Mas ainda é um processo, né? Mas é uma contribuição que acho que valeria a pena, né? É muito legal, né? Essa experiência acho que é. Mas o Brasil não sai, viu, de quem vai para o Japão. Né? Não, não tem jeito. Não tem jeito. Olha, e com essa experiência oriental aqui, a gente vai encerrar o nosso podcast aqui, nossa entrevista. Eu, mais uma vez, disse muito obrigado aí pela presença. Acho que foi muito importante a conversa. Acho que deu para esclarecer alguns pontos que a gente sempre vê nas redes sociais, reclamações que sempre vai ter, mas poder esclarecer, poder ser sempre transparente, eu acho que é fundamental, né? Bom, eu quero agradecer, Eduardo, pelo convite e principalmente pela oportunidade de que as pessoas possam conhecer um pouco mais o meu trabalho, o nosso trabalho enquanto Secretaria de Educação e tudo que o governo, né, do prefeito Aprígio tem possibilitado. A oportunidade de eu poder estar à frente de uma pasta bem exigente, né? Importante. Importante dentro do processo e que a gente tem procurado fazer o nosso melhor a cada dia, no trabalho com os estudantes, na entrega como os núcleos de aprendizagem e tecnologia para os estudantes e para os professores, né? Com uniformes de qualidade, material, enfim. O nosso propósito maior é qualidade, né? E uma coisa que a gente falou muito hoje, que é trabalhar com as relações humanas, né? Aham. Trabalhar com as pessoas, né? O respeito a cada um. Nem todo mundo vai gostar de mim, mas pode ter certeza que vai encontrar em mim todo o respeito e toda a solidariedade dentro daquilo que me é permitido fazer. Porque muitas vezes nós queremos que a pessoa faça algo pessoal
E eu não posso, nesta condição, enquanto secretária, tem algumas coisas que a gente não pode. Então, poder esclarecer isso para quem puder, quem estiver ouvindo, para mim é muito importante, né? Ter essa oportunidade. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Gente, a gente vai ficar por aqui. Em breve teremos novidades aqui também na TV Taboanense, aqui no Portal Taboanense. A gente agradece a paciência, o carinho de vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.